O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus ensina aos fariseus de onde vem a verdadeira pureza. A pureza que presta cultos a Deus é aquela que sai do coração. Portanto, o que torna impuro é também aquilo que sai do coração, a maldade e o pecado. Em que está baseado este conflito de Jesus com os fariseus? Vejam, no Antigo Testamento, Deus de fato havia prescrito uma série de leis para manter uma pureza ritual, e essa lei varia para os sacerdotes. No entanto, os fariseus pegaram essas leis e estenderam para o povo inteiro. Mas já no Antigo Testamento, os profetas haviam mostrado que aquele culto que Deus iniciara por causa da rudeza do povo, um culto exterior, não estava alcançando o seu objetivo. Porque o objetivo era que o povo rude fosse aos poucos se convertendo e o seu coração começasse a prestar culto a Deus. É por isso que os profetas nos recordam com clareza: esse povo me presta culto com os seus lábios e não com o coração. É basicamente a mesma preocupação de Jesus, no entanto com uma grande diferença. Jesus, agora, pode nos dar este coração puro quando nós nos unimos a Ele. Aqui que está a realidade que torna diferente esta pregação de Jesus daquela que é a pregação dos profetas. A pregação dos profetas, eles denunciavam que o coração das pessoas não prestava culto a Deus, mas nada podiam fazer. Jesus agora pode, porque Ele pode nos auxiliar com a sua graça. Então é importante nós irmos para Jesus e pedirmos a Ele a conversão verdadeira do nosso coração. Essa é a realidade que nós devemos pedir a Deus e clamar a Ele sempre, todos os dias, que nós possamos prestar um culto verdadeiro a Deus que sai do nosso coração. Neste dia 13 de outubro, eu gostaria de recordar um exemplo de uma pessoa que fez isso. Foi a beata Alexandrina de Balazar. É uma beata portuguesa que morreu no dia 13 de outubro, ou seja, no aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. É uma mulher extraordinária. Ela, adolescente, se jogou de uma janela porque viu que a sua pureza estava correndo um risco. E aí, por causa deste pulo, a sua saúde foi deteriorando e ela terminou numa cama quadriplégica, sem poder se mover. E ela ofereceu aquela sua vida, para reparar as ofensas feitas a Jesus na Eucaristia. Na Beata Alexandrina a gente vê o exemplo deste culto prestado a Deus que vem do coração, e do coração puro, de uma mulher que manteve a pureza e que prestou o culto a Deus através do seu sofrimento interior. A Beata Alexandrina viveu várias vezes a paixão de Cristo na sexta-feira e nos últimos anos de vida ela viveu somente se alimentando da Eucaristia. Peçamos então a Beata Alexandrina que interceda a Deus por nós e não somente isso. Sigamos o seu exemplo de alma que se ofereceu como vítima para reparação às ofensas feitas a Jesus Eucarístico. Que nós possamos prestar esse culto a Deus. Quantas e quantas vezes nós nos aproximamos da Eucaristia com indiferença, simplesmente recebendo de forma automática a comunhão, sem dar a verdadeira importância ao Cristo que está ali presente, ao hóspede da nossa alma. Vamos então, no dia de hoje, tomar esse santo propósito, não é? Com a intercessão
de Nossa Senhora, de Fátima, da Beata Alexandrina, peçamos a Deus uma pureza de coração para que possamos prestar o culto a Ele, o culto na Eucaristia, comungando bem e amando Jesus. Todas as vezes que você recebe a comunhão, é isso que você precisa se preocupar. Precisa se preocupar de amar Jesus de forma bem concreta. Porque enquanto você recebeu a comunhão de 10 a 15 minutos, enquanto Jesus nas espécies eucarísticas está presente, você precisa amá-lo e dar a Ele um culto, não somente de lábio, mas de coração. Que a Beata Alexandrina interceda por nós, que a Virgem de Fátima interceda por nós e possamos dar a Deus o culto do coração puro que Ele tanto deseja. Com o auxílio de Cristo, da Sua Mãe Santíssima, nós poderemos um dia também prestar esse culto a Deus no céu. Deus abençoe você. Para encerrar nossa reflexão de hoje, irmãos e irmãs, rezemos a oração Vinde Espírito Santo. Rezemos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou deste conteúdo? Clique no joinha, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para receber novos conteúdos. Ao se inscrever, não esqueça de apertar o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo novo.